Você já parou para pensar no poder da oração? E orar é algo tão sério que a Bíblia fala pra gente orar sem cessar. E aí você pode se perguntar, mas será que eu tô orando certo? Será que a minha oração está sendo ouvida? Será que a minha oração faz sentido? Porque parece que eu oro e nada acontece, minha vida tá travada, as coisas só pioram. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui muito interessante. O fato de você ter aquele sentimento de que as suas orações não estão sendo ouvidas, você percebe que tudo piorou à sua volta, é a prova de que a sua oração está sendo ouvida. Aí você fala, nossa, mas não tem sentido, como assim? Eu oro, o trem pior e minha oração está sendo ouvida. Porque a partir do momento que você decide orar, Deus já começa a trabalhar. E Deus, ele trabalha no silêncio. Eu sei que isso parece papo de pastor, disso aqui, porque todo mundo fala isso, mas isso é uma realidade. Tanto que você pode perceber que quando você ouve alguns testemunhos, a pessoa costuma dizer assim, olha, eu orei anos e anos e tal, e de repente, tudo aconteceu. Só que não é no de repente, é porque Deus estava trabalhando em silêncio. Enquanto você orava, Deus ia trabalhando, porque o que move a mão de Deus é a nossa oração. Então, enquanto você está orando, Deus está em silêncio, só que ele está trabalhando no seu coração, ele está trabalhando naquela situação pela qual você tem orado. E aí, a sua oração faz as coisas acontecerem. Por quê? Porque a sua oração aumenta a sua fé. E a sua fé faz você insistir. E o fato de você insistir é o que faz as coisas acontecerem. Porque o Senhor, ele só precisa da sua fé. Ele só precisa da sua atitude de se levantar e orar por uma pessoa, por uma situação, por uma causa, por qualquer coisa. E aí, Deus faz. E na sua cabeça, aconteceu do de repente. Só que não existe de repente, gente. Só que até ela ficar pronta, foi um processo. E aí, quem olha, fala, nossa, foi tão rápido. Não foi rápido, só você sabe quantos tijolos você teve que contar para aquela casa ficar pronta. Só Deus sabe o quanto você gastou, tempo, cansaço para aquela casa ficar pronta. E oração é a mesma coisa. Só Deus sabe o quanto você tem orado, suas lágrimas, seu cansaço, sua fadiga, sua vontade de desistir, mas você continua ali orando. E a sua oração, gente, é como se fossem tijolos sendo colocados em uma construção. Então, você orou ali por 3, 4, 5 anos e acontece. Não foi no de repente. Teve uma construção, gente, teve todo um processo ali por trás. Para você entender o poder da oração. É claro que tem situações na sua vida que você já vem orando anos e anos e anos e a impressão que você tem é que não vai acontecer. Mas também tem coisa, gente, que você ora e acontece. E aí é um ponto de interrogação na nossa cabeça. Por que que tem coisas que eu oro tantos e tantos anos e não acontece? Tem coisas que eu orei ontem e hoje já aconteceu. Ou então, orei de manhã à tarde e o Senhor resolveu. E o que que acontece? É porque, gente, é porque Deus, ele sabe o tempo de tudo. Vou contar um testemunho que aconteceu comigo exatamente hoje. Eu saí de férias e eu achei que eu já ia sair de férias e iria receber minhas férias. Mas o local que eu trabalho, ele só paga no quinto dia útil do mês, independente do que for. Quinto dia útil do mês. Só que na minha cabeça eu já ia sair ontem com o dinheiro na conta. E aí eu havia combinado com a minha mãe que amanhã, hoje é quarta, amanhã nós iríamos sair. Eu iria sair com ela pra ela, né, comprar algumas coisinhas pra ela. E eu cheguei e que eu, né, falei, meu Deus, não recebi. A minha primeira preocupação foi com a minha mãe. E eu fiquei com vergonha de falar pra ela que a gente não ia sair porque eu não tinha o dinheiro. E aí hoje de manhã eu fiz um propósito de jejum. Não por essa situação, mas na oração eu coloquei isso. Eu expus o meu coração para Deus. Eu falei, Deus, tô triste, né, por causa disso, disso, disso. E aí eu falei, Deus, o que que eu faço? Como que eu vou resolver isso? E aí, gente, a minha mãe me ligou desmarcando o compromisso, que era melhor deixar para depois. No caso, semana que vem. E semana que vem eu já vou ter recebido. Gente, se isso não for a mão de Deus, gente. Mas isso eu tô contando para você entender que Deus, ele vai agir mediante a sua oração. Não importa o tempo. Tem oração que você fez há anos e anos atrás que você esqueceu. Mas Deus não esquece oração, gente. A Bíblia é muito clara sobre oração. Se você olhar a história de Ana, Ana orou anos e anos para ter o filho dela. E o próprio Jesus nos ensinou sobre o poder da oração. Então, assim, a oração, gente, ela é muito poderosa. Ainda que você esteja orando e na sua cabeça nada está acontecendo. Só que eu te afirmo, está acontecendo. Porque você não precisa ver para a coisa acontecer. Você só precisa confiar. É orar e confiar. É isso. Ah, mas a situação tá difícil, continua orando. Ah, mas Deus está em silêncio, continua orando. Ah, mas eu não tô vendo nada, continua orando. Vai orar. A Bíblia fala orar sem cessar. É isso.